Oi pessoal aí de casa, oi Luiz Marcelo, oi Valéria. Estamos aqui na 6ª edição do programa Coquinaria Apresenta. Quero agradecer àqueles que têm nos assistido, que têm nos acompanhado e que têm interagido com a gente. Não deixe de interagir, que pra gente é super importante. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode também esclarecer. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico e muito importante. Perigos da mesa. Como conhecer melhor os rótulos dos alimentos industrializados. Como a gente pode fugir das armadilhas de marketing em relação à quantidade de cada embalagem. Porque às vezes a gente pega o rótulo, né, tá lá, sei lá, 10% de sódio, mas isso significa numa colher, não na porção toda, né? E a gente consome muito mais que isso. Então hoje a Valéria e o Luiz Marcelo vão explicar pra gente como entender o rótulo dos alimentos e como fugir dessas armadilhas e oferecer para nossa família uma alimentação mais saudável dentro do mundo de hoje, né? Porque a gente não foge do industrializado, não tem jeito. Por mais que a gente tenha que consumir mais coisas em casa, o industrializado sempre vai existir daqui para frente, é só a gente ter um pouco mais de cuidado e atenção na hora de consumir os produtos. Né, Valéria? Explica um pouco pra gente, você trouxe um material interessante, que é até de uma indústria que fala como é exatamente como o rótulo, né, o rótulo de todas as embalagens, importante, né? Porque qual que é a primeira coisa que a gente, quando vai pegar o rótulo, vai no valor calórico, né? E nem sempre o valor calórico é aquilo que é o mais perigoso, interessante, né? Ou o mais perigoso. E a gente deixa de tomar atenção em outras coisas que são interessantes, né? Então, o que é muito importante? Além de você observar a quantidade de gordura, sódio, enfim, todas aquelas coisinhas que tem atrás do rótulo, uma coisa que é muito importante que a gente não leva em consideração é a lista de ingredientes. Esse, para mim, é um dos fatores mais importantes da rotulagem. Por quê? Olha lá. A lista de ingredientes, ela informa o que compõe o produto. Certo. Em ordem decrescente, ou seja, ingrediente que está em maior quantidade para o ingrediente em menor quantidade. Ou seja, quem vem primeiro é o que tem mais. Pega ali, a garrafa, para você ver isso. Quer pegar aqui? Lê na lista de ingredientes, Fabi, o que vem primeiro, por exemplo? Vem água e açúcar. O que compõe esse alimento? Água e açúcar. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, seguido de corante, pão integral. Quando a gente vai buscar um pão integral, você não vê como primeiro ingrediente a farinha de trigo integral. Você vê todas as outras coisas antes e depois o trigo integral. E aí você fala, esse produto é realmente 100% integral? Não. Não é. Porque a lista de ingredientes é o que comanda aquilo. Então, vamos parar de ler um pouquinho o valor calórico do alimento e começar a prestar atenção na lista de ingredientes. Sim, o valor calórico, a quantidade de carboidrato, né, que é uma coisa que tá na moda. E eu acho que uma coisa muito importante é a gordura, né? Porque a gente vem abordando isso desde o nosso primeiro programa. Verdade. Então, o que é muito interessante a gente entender hoje que gordura que faz mal? Gordura saturada. E quanto que eu posso consumir de gordura saturada? Você pode consumir, se você for uma pessoa saudável, até 10% do valor calórico diário. Certo. E se for uma pessoa já com comorbidade, ou seja, pressão alta, diabetes, doença crônica, menor que 7%. Você vê que é importante que a Fabiana falou a respeito das armadilhas. Ó, essa daqui é uma bolacha integral, integral. E você vê, ó, presença de gordura saturada 2,6 ou 12% do valor diário. Em quantas quantidades? Qual a quantidade? Isso é importante. 7 unidades. Então, 7 bolachas, eu ultrapasso o valor calórico diário de gordura saturada. E para muita gente, o fato de ser integral quer dizer que não tem problema, pode comer o pacote. Exatamente. Né? Essas armadilhas que a gente vai explicar para vocês hoje, que a gente está explicando para vocês hoje. Legal. Quem senta na mesa para comprar 2 bolachinhas de água e sal? Exatamente. Integral? Não. Exato. Verdade, não, né? Porque é bolacha de água e sal. É bolacha de água e sal. Não e tem problema, é água e sal. Foi quando a gente viu, ele falou assim, meu Deus, né? Eu não vou comer mais essa bolacha. Ou nenhuma bolacha. E o que é importante? Nossa, então eu nunca mais vou comer bolacha? Não, é aquilo que a gente vem falando sempre. A importância do equilíbrio. E o que é o papel do nutricionista, do médico hoje levar para o seu paciente? Que a gente precisa consumir
produtos em natura. Então a gente precisa descascar mais e desembalar menos. Então isso é muito importante. A gente entender que o equilíbrio, não é que você não pode comer bolacha, você pode, mas entenda que em 7 unidades você já vai ultrapassar. E você imagina eu que misturo essa bolacha com esse daqui, ó. Com esse creme de chocolate. Que eu já olhei aqui, ó, uma colher de sopa que dá pra uma bolacha. Gordura aqui, 6% do valor diário. Gordura total menos, mas a saturada 6% que dá 1,4 gramas. Mesmo assim, eu achei bastante por uma bolacha integral isso daí, né? Não, sem dúvida. E assim, o que a gente vai deixa de dica para vocês hoje? Não é para deixar de comprar ou para deixar de fazer, né? Por exemplo, na minha casa, meu filho adora creme de chocolate. Então, assim, semana que eu compro, semana que eu não compro, come uma vez por dia, come com pão caseiro. Quando a primeira vez que eu vi um rótulo de pão no supermercado, que a minha irmã falou assim, dá uma olhadinha no rótulo do pão. Eu fiquei assustada, porque o que menos tem é o que a gente mais acha que tem, que é a farinha, que é o sal, que é a farinha integral, que é o grão. Não tem. Então, assim, fazer pão em casa de vez em quando é uma delícia. Vamos mesclar. Ou até buscar de empresas que tenha que nem para vender, que são caseiros, que substitua. Você não vai trocar todo, mas você vai trocar parte dele. Então, você vai estar fazendo não é uma mistura, mas se alimentando bem e não deixando de oferecer outras coisas. E quando a gente fala em valor calórico diário, o que seria isso? Baseado em quê? Em uma dieta quando todos os alimentos eles compõem numa dieta baseada em 2.000 calorias. Então, de 2.000 calorias, aquela percentual é extraído dali, é daquele valor calórico diário baseado em 2.000 calorias. Então, criança, por exemplo, não são 2.000 calorias. Muda um pouquinho, o que o rótulo não está mostrando. E lembrando que a criança come o que o pai e a mãe põem na mesa, o que eles acabam consumindo. Exatamente. E às vezes eles acham que o que o pai e a mãe comem, o filho também pode comer. Isso daí eu acho que é um perigo grande, né? A gente comentou num programa sobre o sódio, e eu peguei aqui a diferença para a gente entender. Ó, creme de leite, por exemplo, esse creme de leite. É leve, inclusive. Tem sódio, 10 mg. A bolacha de água e sal, 144. E o macarrão instantâneo, 675. É muito longe, né? É muito fora, né? Fora da curva. É muito fora da curva. Exatamente. Então, o quanto é importante, né? Qual a quantidade de gordura que tem aqui no creme de leite? Gordura saturada, 1,5, que dá 7% em uma colher e um quarto de chá de uma sopa. Colher de sopa não é nada? Não é nada. O estrogonofe as pessoas fazem com creme de leite. Quanto de creme de leite coloca, né? A gente tem hoje existem várias alternativas das trocas que são interessantes, né? E a de estrogonofe que você sugeriu aí, uma das trocas que pode ser feita é um estrogonofe de biomassa de banana verde. Biomassa de banana verde é um ingrediente extremamente rico. Você substitui o creme de leite e fica delicioso. A biomassa você pode comprar ela pronta, você pode produzir ela em casa, né? E você vai ter um alimento saboroso e riquíssimo, substituindo esse daí. Exato, e muito mais nutritivo. Muito mais nutritivo. E pobre em gordura, né? Exatamente. Eu peguei aqui a bolacha com chocolate. Eu não quero comer esse biscoito. Meu Deus, minha vida tá mudando com esse programa. 3,8 gramas ou 17% do valor diário, 2 unidades. Não, 2 unidades, né? É uma bolacha amanteigada, coberta com chocolate. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, o quanto é importante, né? Os indivíduos estarem dentro do peso, porque gordura ela desencadeia processos inflamatórios. Então imagina uma pessoa que já está com sobrepeso, comendo mais gordura, ou seja, ele já é inflamado e está inflamando mais. Sim. Uma pessoa com diabetes, com hipertensão, né? Isso tudo é muito piorado do que uma pessoa que não tem nenhum tipo de patologia. Até o que a gente estava discutindo aqui da ferritina alta, nas síndromes plurimetabólicas, tudo isso, com certeza que deve piorar muito a situação. Síndrome o quê? Plurimetabólica. O paciente que tem diabetes,
diabetes, por exemplo, hipertensão, melhor, paciente que tem aquelas doenças crônicas não transmissíveis. Certo. Tudo isso daqui pode causar um grande prejuízo para ele. Primeiro por conta do sal e segundo por conta das gorduras, né? Um outro alimento que eu vi aqui, não sei se acho que é alimento, né? Sim, é o ketchup. sim. É o ketchup. Eu achei que poderia ser pior, embora ele tenha 120 miligramas de sódio, que dá 4%, aqui eu não tô vendo quanto... 120 miligramas numa colher de Mas sopa. é uma colher Uma de colher sopa. de Como que se sopa, come? Como as pessoas comem ketchup, né? É uma colher por mordida de Uma colher por hambúrguer. mordida. Então, mas aí a gente volta naquilo que estamos falando desde o primeiro, o equilíbrio. Exatamente. É não exagerar naquilo que você está usando, que você está comendo ali, né? Exatamente. Por exemplo, a bolacha doce. Eu particularmente adoro esse tipo de bolacha. Mas é uma coisa que eu não vou consumir todo dia. Exatamente. A gente deixa para consumir no final de semana, numa ocasião específica. O que a gente não pode é trazer para nossa mesa tudo isso todo dia, toda a refeição. E principalmente alimentar nossas crianças com esse tipo de produto, né? Então isso torna-se complicado, porque da onde está vindo obesidade infantil e tudo mais, que a gente até vai abordar no nosso próximo programa, né? Sobre obesidade infantil, e a gente vai atentar em algumas coisas, mas as nossas crianças estão ficando doentes, cada vez crescendo doentes. Né? Uma criança obesa, ela tem 50% de ser um adulto obeso, né? Sim. E a gente vem falando, um adulto obeso, ele carrega com ele um monte de patologia que diminui a sobrevida dele, né? Então isso é muito importante. A alimentação começa na barriga da mãe, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso, né? E existem estudos hoje que a gente é aquilo que a nossa mãe comia, que a nossa avó comia, né? E é uma cadeia, porque a gente traz a genética tá geneticamente, explicando cada né? vez mais que você agora o que o seu avô comia, né? Porque então, vem nessa carga genética. Não, mas até a diferença de parto hoje, parto cesáreo, parto normal, está relacionado à obesidade por conta da flora da mãe que passa para a criança, por exemplo, no momento do parto. Exatamente. Então não é só, a gente achava que era só o que come, mas não é. Tudo está influenciando, até o parto. Ambiente, na verdade. O ambiente, principalmente, porque o ambiente modifica geneticamente muito simples. Não, eu pego né? criança, por exemplo, obesa com anemia. E aí você conversa com a mãe e fala, mas nossa, eu não consigo tirar o refrigerante dele. Eu falo, mas mãe, ele que pega o dinheiro dele e compra o refrigerante? Não, é porque tá em casa, ele tem. Então, olha, que eu tenho que cuidar, então não é só da criança, tenho que cuidar de todo o ambiente familiar. Porque mudando o ambiente familiar, eu consigo melhorar a dieta dessa criança. Porque não tá pouco comum pegar criança obesa hoje com anemia. Porque é industrializado, fast food, suco, refrigerante, batata. Obesidade não tem a ver com a qualidade da comida, né? Exato. Às vezes uma criança magra também tem, mas na maioria dos casos ela não come uma comida de boa qualidade e é obesa, por isso que tem essa deficiência. E essas armadilhas, que nem a gente viu aqui, né? As armadilhas da quantidade, pessoal, não deixe de analisar. É uma estratégia, cada empresa tem a sua, mas se a gente não prestar atenção, elas não estão erradas, porque elas estão informando aí. Sim, a lei elas fala não estão deixando de informar. Exatamente. É a gente que não está sendo atento o suficiente. Não sabe, na verdade, né? E por falta acaba de conhecimento mesmo. Por exemplo, o que eu vejo muito e que me assusta em criança é suco de caixinha. Tá? Suco de caixinha é a mesma história ali do refrigerante. O primeiro ingrediente é a água e o segundo ingrediente é açúcar. E tem sucos de caixinha hoje no mercado que mancham a mesa. Mancham a mesa. E imagina o que faz no estômago. E a criança leva para a escola todos os dias. E assim, 2 lancheiras, porque geralmente as crianças ficam em período integral. E aí isso repete tanto de manhã quanto à noite. Mas às vezes o pai e a mãe, eles estão achando que aquilo é bom para a criança. Não tô levando refrigerante, não toma. Tô Dou dando suco para ele. E no fim, mas isso é muito comum. Outra experiência que eu tenho é dos meus filhos. O meu filho mais velho não toma, mas o meu filho mais novo gosta de suco de caixinha. Aí ele fala assim, mamãe, por que os meus amiguinhos levam suco de caixinha e eu não levo? Filho, eu não sou mãe dos seus amiguinhos. A mamãe estudou um pouco sobre os alimentos e sabe que não pode, suco de caixinha é tão nocivo quanto o refrigerante. Ai, mas eu quero. Falei, ok, vamos fazer um combinado. Um suco de caixinha por semana. Mas existem sucos bons hoje no mercado. Aí a gente vê da toda natural, que a gente tem, leva um suco de caixinha. Porque a criança também assiste. É muito difícil. Pra quem tem filho na escola vai entender o que eu tô falando. Você faz a lancheira do seu filho, você tenta fazer com alimentos mais saudáveis, com pão feito em casa ou comprado de uma empresa que faz natural. Chega lá, ele leva aquele bolinho que é industrializado e abre o pacotinho. Meu filho fica assim, ó,
olhando tipo assim, eu quero. Então não tem como você proibir tudo. Sim, sim. E aquilo que o Tchelo falou, não tem em casa, não come. Exatamente. Não tem o que fugir. Que é o difícil, né? Que é o difícil, porque aí você tem que arrumar ali, teoricamente, o pai e a mãe. Sim, a Não família toda. O avô, a avó, principalmente, pirulito, doce, suco, né? Exatamente. Pirulito, suco, bala, nem pensar. Fora, a gente tá falando de suco de caixinha, né? Tem suco de saquinho. Não, suco de saquinho é quase que um assassinato. Exatamente, porque aquilo é química pura, né? E o custo é baixo, então as pessoas acabam utilizando, fazendo uso muito porque é barato. Mas quando você mexe aquele pó, aquele cheiro, na hora que você mexe, você vê aquele cheiro. E a química que aquilo tem, pura, né? Depois que cheiro gostoso aqui. Gente, mudando paradigmas aqui, mudando minha vida esses programas, viu? Agora eu vou parar no mercado e vou ler o rótulo. Ó, preciso ver gordura aqui, preciso ver a compra vai demorar um pouquinho mais. Antes era 1 hora, agora vai ser 2 horas, no mínimo. Mas eu prefiro, porque é o que a gente falou no outro programa, que eu modificar agora, minha velhice vai ser melhor. Então eu prefiro você já fazer tá multiplicando. isso. E eu falei pra ele, nossa, Tchelo, você emagreceu. E ele, esse programa. Tá vendo? Além da informações pra vocês, a informação pra todo mundo aqui, todo mundo se policia. Exatamente. Olha, até atividade física eu tô fazendo, eu tô indo na esteira, meu Deus, quebrando paradigmas mesmo. Bom, pessoal, eu quero agradecer, espero que esse programa tenha sido bastante informativo para vocês. Vou falar de novo, a gente não tá bravo com as indústrias, é só um esclarecimento. Sim. É uma questão, né? Para que a gente possa viver melhor, viver mais feliz. Não existe, o que eu falo sempre, não existe felicidade, não existe saúde sem uma boa alimentação. Então a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente come. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Agora a gente vai encontrar com a Camila e ela vai explicar para vocês como fazer alguns lanches para criança, panquecas lúdicas para criança, porque para o adulto é fácil, a gente consegue entender. Para a criança você tem que ter um pouquinho mais de criatividade para ela querer comer, e não é fácil, digo como mãe que não é fácil. Então a gente encontra a Camila daqui a pouco e vamos sentar aqui todo mundo junto e aprender algumas dicas para criança. Oi pessoal, estamos aqui com a Camila. Ela vai dar as dicas pra gente das comidinhas, como oferecer, como ser criativo na alimentação da criança no dia a dia, pra gente fugir daqueles industrializados. Tudo bem, Camila? Olá, tudo bem, Fabiana? Tudo bem, Dr. Luiz Marcelo? Hoje a gente vai falar de uma forma diferente, uma forma divertida, para fazer com que as crianças e os adultos comam de uma forma mais saudável e fuja do industrializado. Comer de uma forma saudável, com pouca gordura, pouco açúcar, pouco sódio e divertida. Essa panqueca que eu vou ensinar hoje aqui para vocês já foi falada em um dos programas, só que hoje vai ser de uma forma diferente. Ela vai ser em forma de porco. A gente tem a família Pig, tem o papai Pig, a mamãe Pig e a Peppa. A Peppa. A Peppa não tá muito cor-de-rosa aqui não, mas vamos imaginar que ela tá cor-de-rosa. Que é a filhinha aí. Mas eu só vou montar o papai Pig. Aqui ela já tá recheada. A Peppa, ela é uma panqueca de 2 claras e uma gema só. Por que 2 claras, Camila? Por conta da caloria, só por tá. isso. E nesse omelete, é uma panqueca de omelete, nesse omelete eu coloquei uma beterraba para bater junto. Bate no liquidificador, tá pronto. Põe um pouquinho de sal e tá ótimo. Como ela não é uma panqueca, ela não precisa ser recheada, o que a gente escondeu aqui de baixo é um patê de legumes, que nada mais é do que o legume refogado. Aí tem cenoura, tomate, abobrinha refogado com alho, cebola e azeite. Só. E escondemos embaixo do porquinho para ficar mais fácil da criança comer. Aqui é uma panqueca feita de farinha integral com beterraba, recheada de frango com requeijão. Essa não tem legume, mas a gente tem legume na massa, tá? Aí aqui tem a couve-flor para fazer o cabelinho da mamãe Pig. Os cílios, o pepino, né?
aqui é pepino, nos cílios e no nariz, aqui é cereal e aqui é goodberry, mas pode ser... Uva passa. Uva passa, tá? Ou qualquer outro alimento que vocês queiram. Eu acho muito prática essa panqueca, porque beterraba é um ingrediente que quase ninguém gosta muito, e a beterraba, né? ela é usada crua, então tem bastante fibra nessa panqueca, tem bastante ferro, então para criança que é obesa com deficiência de ferro é excelente. Eu acho que é bom também a cor, né? Ela é bem chamativa. Exatamente. E eu acho que é... Essa é a intenção. É uma excelente alternativa para usar a beterraba. Exatamente, perfeito. Aí, o papai, eu resolvi usar as duas panquecas, espinafre e beterraba. A de beterraba vai ficar embaixo. Tem o frango com berinjela e tomate. Quase nenhuma criança que eu conheço come berinjela. Então a gente vai escondê-la aqui, porque eles nem conhecem o gosto. Então eles não sabem que eles não gostam. Eles só falam que não gostam. Até diferente. Porque a berinjela não é um ingrediente que é muito gosto acentuado, né? Não, ele tem um gosto... Principalmente quando tem com outro ingrediente. É. Eu vou colocar a carinha do meu papai, que é verde, e vou dar uma ajeitada aqui com a mão. Essa família Pig tá colorida. Que vale a diversidade. Exatamente. Saiu do habitual, né? Vou começar pelo nariz, que nada mais é... Nariz não, focinho, né? É, por favor. O pepino cortado. Só isso. Tá? Simples. A gravata? Não. Vou colocar o meu narizinho aqui, que é o meu goodberry. Legal. Os olhos do Papai Pig são 2 uvas passas. É bem pequenininho, é bem diferente da mamãe. Ele não tem cílios, ele tem sobrancelha. Como que faz sobrancelha? Também, você corta em rodela e descasca o pepino. É a mesma coisa que fazer os cílios, tá? Sim. Só que a sobrancelha você só corta no meio. E a gravata, para diferenciar o papai, a gente usa com aqueles pedaços de panqueca que não deu certo, sabe? Que gruda na frigideira, ela quebra. Então você vem, guarda eles, não joga fora e faz a sua gravata. Faz o formato que você quiser. Essa aqui eu me inspirei no meu cunhado que usa gravata borboleta. É um porco com personalidade, ele. É. Feito assim, ah, Camila, não tá bonita. Você coloca e vai fazendo as aparas e ela vai ficar bonitinha assim. Ah, essa ficou legal. Esse porquinho aí ficou da hora. Vamos colocar E a família aí, Peppa falta aqui, ó. O cabelo inspirado no Dr. Luiz Marcelo. Que é só na lateral. Só na lateral. Vocês podem desenhar a família, fica a dica. Uma dica é vocês montarem isso com as próprias crianças em casa, elas vão adorar. Legal. Aqui tá pronto, pronta a nossa panqueca de Papai Pig. Da família Peppa, colorida. Agora, um lanche divertido para fugir do sanduíche industrializado, pão industrializado, do sanduíche industrializado. Ah, é sanduíche natural. Mentira, tá cheio de sódio e gordura ali, tá? Isso pode ser para criança, isso pode ser para uma recepção em casa, para um aniversário, para o que você quiser. Eu tenho aqui um pão de ló salgado. O pão de ló é uma receita simples, né, Camila? Simples, e esse é 100% integral. Pouquíssimo sódio, não tem adição de açúcar. Ele é feito com azeite, tá? Aí, o que eu fiz? Eu fiz ele numa assadeira grande, parti ele no meio e vou pegar os meus cortadores, o que eu quiser, e vou fazer o meu sanduíche. Olha que lindo. Esse é um coração. Pro Dia dos Namorados. Pro Dia dos Namorados, pra uma cesta de café da manhã, saudável. Faz isso daqui, vamos ver. Esse é o fantasma. Esse é um fantasma, agora da época do parece, né? Pelo menos. Ó, se vocês perceberem, aqui ele é mais grosso, porque é a parte de trás que a gente usa, que é mais fino, tá? Opa! Opa! Ah, legal aí. Olha que bonitinho, você pode colocar uma uva passa para fazer o olhinho, né? Pode. Aqui, ó. Chocolate já. Vai fazer um aniversário de criança? Usa o de fantasma. É. Tem do Batman, tem morcego, tem abóbora, tem florzinha. Bom, Tem a árvorezinha de Natal.
Dá pra fazer aí um jantar de Natal. Vamos trocar aqui. Legal, para que eu te ajudo. Eu já tenho eles cortados. Eu tenho em forma de borboleta, que é esse cortador aqui. Tenho em forma de margarida, que é esse cortador aqui. E aí, e o de coração. E aí você usa a criatividade para o recheio. Pode ser de creme de queijo branco. Pode ser esse de berinjela com frango. Pode ser de requeijão comum, né? Pode ser só de requeijão. O que eu não sugiro é de embutido, porque você foge do conceito de uma alimentação mais saudável. Mais saudável, por conta do sódio. Ah, mas pode ser peito de peru? Não! Peito de peru também tem muito sódio. Tem nitrito, que é altamente cancerígeno. Não pode. Como a gente disse, pessoal, deixa essas coisas para comer fora de casa. Em casa, vamos tentar fazer os nossos recheios, porque é mais saudável. Você agrada a criança quando você está fora, quando você está dentro de casa, você faz uma coisa mais saudável. Aí você consegue encontrar o equilíbrio que a gente tanto fala, né? E aqui eu não trouxe, mas eu vou dar a dica. Por exemplo, pode pôr uma geleinha, né? Pode pôr uma geleia colorida, caseira. Pode fazer um patê de ricota com beterraba, que aí vai ficar uma borboleta vermelha dentro. Pode ser ricota com cenoura, vai ficar laranja. Você pode fazer o pão de beterraba e o patê laranja. Aí vai dar criatividade. É um sanduíche saudável, bonito, temático e saboroso. Muito mais gostoso do que o pão de mercado, né, gente? Agora vamos trocar, que tem mais uma dica. Doutor, pode pôr lá pra mim, por favor. Tranquila. Aí você vai falar, Camila, você vai desperdiçar muito pão. Olha só. Não, a gente não vai desperdiçar o pão. O pão que sobrou, a gente vai cortar, vai pôr azeite, vai colocar tomilho, alecrim, a ervinha que você tiver em casa, vai colocar para assar e vira um crouton saudável para salada do pai e da mãe. Para salada, para quem está assistindo televisão, comer como petisco, para comer na sopa. Também. Crouton com sopa é uma delícia. Ainda falando de lanche, a gente tem aqui. Eu tava esperando esse. Esse de longe. É um pão integral de banana que a gente usa. Tá vendo essa banana aqui? Ai, Camila, eu jogo fora. Não, não joga fora. Eu não queria nem colocar no cenário. Eu falei, nossa, tá feia. Ela falou, não, olha mas como esse é o objetivo. Olha como a banana tá bonita. Olha só. Ela não tá feia. Tá no ponto para fazer um bolo integral de banana com açúcar mascavo. Que também a gente encontra no site a receita do bolo. Encontra no site a receita do bolo. www.coquinaria.com.br/blog. Lá você vai encontrar a receita do bolo. Todas as receitas. Esse é um bolo de beterraba que para adulto a gente faz integral, sem açúcar e com gengibre, que é delicioso. Para criança a gente faz integral com açúcar mascavo, que é um açúcar rico em ferro, tá? De novo aí, doutor Luiz, para seus pacientes. E beterraba. Lembrando que na massa sempre vai a beterraba crua, ela não é cozida. E é isso que é o bom, né? Que você consegue manter os nutrientes do legume, né? Quanto menos processado, mais nutriente tem o alimento. A quarta e última dica são as frutas. Ai, Camila, é muito fácil você mandar um adulto comer fruta. Mesmo que ele não goste, ele come obrigado. Como que eu vou fazer meu filho comer fruta? Do mesmo jeito, vamos usar essa aqui mesmo? Tá limpinho. Do mesmo jeito que a gente come fruta, só que de uma forma mais lúdica. Então aqui eu tenho o meu mamão. Eu vou dar uma planada aqui no mamão e vou escolher. É Halloween. Então hoje eu vou deixar pro meu filho a fruta de fantasma. Como dizia meu sobrinho, de tafasma. Ó. É muito grande pra ele, não tem problema. 2 tafasma. 2 tafasma.
E assim, você não precisa entregar na mão do seu filho, deixa na altura em que ele possa comer, porque ele vai estar brincando na casa, ele vai ver, vai pegar, vai pôr na boca e vai comer. Porque é aquilo que eu falei, às vezes ele fala, eu não gosto de fruta, mas ele nem sabe o gosto da fruta. Ele simplesmente olha e fala, não quero. Tá? E essas que sobrou, você faz o quê? Só para entender. Então, também não vamos desperdiçar nada. Não. A gente cortou aqui florzinha, árvorezinha, um pássaro, que tem gente que fala que é dinossauro, mas Eu só vejo depende do dinossauro. Eu só vi dinossauro. Depende do ângulo que a gente olha. Tem uma palmeira de mexerica com banana. Então, basta ter criatividade. Essa palmeira tá demais. E aí, nisso, ó, tem até um gato. Vamos fazer um gato também rapidinho aqui? Aí eu vou mostrar pra Fazer vocês. um gato o que em que a gente homenagem vai ao fazer. gato do Dr. Luiz Marcelo. Obrigado, hein? Ao Mugello. Ah, achei que era eu, que sacanagem. Ó, o gato também é tema de Halloween, só que é gato preto. Então, como a gente não tem uma fruta preta, vai ter que ser um gato laranja mesmo. Laranja também é cor do Halloween, né? Então vai Por ficar causa da bonito. abóbora, né? É. Tem abóbora também. Aqui, Ai, que gatinho simpático. meu gato. Bom, aí sobre esse montão de fruta aqui. Tem o melão que a gente fez fantasma. Tem a maçã que eu tinha feito a palmeira, depois eu troquei. Sobrou um monte de coisa. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu negocinho de sobremesa aqui. Vou picar essa fruta. Ai, tá feia, Camila. A salada de fruta vai ficar horrorosa. Não vai. Pedaço de mamão que sobrou do tafado. A cozinha tem que ter criatividade. Cadê o melão? Também foi um tafasma. Eu adoro melão e salada de fruta. E a maçã? E a maçã que eu tinha feito a palmeira, depois eu mudei de ideia. Vamos usar tudo aqui. Ah, legal que você pode usar outras coisas para Sim, fazer, né? é. Aquilo que você tiver em casa. O que tiver em casa, Legal. qualquer fruta. E aí aqui é um suco de maçã. Eu usei 3 maçãs, só um pouquinho de água e uma beterraba pequena, crua. E adocei com açúcar mascavo. Você lava a beterraba ou você tira aquela casca? Lava a beterraba com escovinha, escovinha para alimentos. Tá. Tem que deixar de molho no hipoclorito. Tudo que for consumido cru tem que ter pelo menos 10 minutos no hipoclorito. Tem que ler a embalagem para ver qual é a concentração. Ah, Camila, você descascou, por que você tem que ficar no hipoclorito? Porque quando você descasca, se tem alguma sujidade ou bactéria de dentro de fora, vai para dentro, dentro do alimento. Sim. tá? Olha que suco lindo. Ele vai para nossa salada de fruta. Uma salada de fruta colorida. Você pode usar também cenoura, pode usar suco de laranja com talo de espinafre, que não fica com gosto de espinafre e fica colorido. E quanto tempo eu posso deixar isso na geladeira? Só de um dia pro outro. O ideal é fazer e comer. Sim. Quanto mais tempo fica manipulado, mais vai perdendo vitamina Sim. e mineral. Mas, por exemplo, ó, eu vou levar ele na escola amanhã. Eu posso fazer à noite, no dia seguinte de manhã, Ele pode tampar e pra levar na comer, escola. comer de manhã na escola. Sim. Tá? É uma Porque excelente não é- alternativa, gente. Porque não é de laranja, de laranja fica amargo muito rápido. Esse aqui só tem maçã e beterraba. Mas acho que se fizer, por exemplo, uma vez por semana, é uma coisa que ele não vai enjoar, por exemplo, e você vai estar sempre colocando alimentos novos. Sim. Porque você pode tirar uma fruta e colocar outra, não precisa usar todas de uma vez, né? Pode fazer o suco da cor que você quiser. É um Legal. suco diferente. Você não precisa, às vezes, nem dar na mão do seu filho. No café da manhã. Tá todo mundo comendo, você deixa isso em cima da mesa, a mãe pega, come, o pai pega e come, a criança vai querer saber, vai lá e vai pegar e vai comer. Por quê? Porque é bonito. Tá? E Gostoso, vai sentir né? o gosto. É. Saboroso. Porque a beterraba em forma de suco, assim, é muito gostosa. Ela fica docinha porque ela tem muito açúcar, né, Camila? Tem. A beterraba tem muito açúcar, tem ferro e muita fibra. Legal. Muita fibra. Tem tudo de bom. Tudo de bom. Essa é a nossa dica de hoje para falar de alimentação lúdica, saudável e sem desperdício nenhum de nada. E vocês viram, ó, 10 minutos a Camila fez um monte de opção. Então a desculpa não é o tempo. É só um pouquinho de criatividade e assim, E disposição. disposição e insistir para que as crianças possam comer coisa boa. E orientação também, né? Porque eu, por exemplo, não tinha ideia que dava pra você fazer tanta coisa de maneira lúdica como praticamente o que a gente tem em casa. Essas viu? forminhas não devem ser caras e mesmo as panquecas que tem o formato, né, do
do Papai Pig, por exemplo, é uma coisa bacana. Um jantar de sexta-feira, você senta com a família, fala assim, vamos fazer panqueca, e vai montando com as crianças. E a criança mesmo monta. Legal. Se não tem opção de fazer o pão em casa, procura um pão de boa qualidade no mercado mesmo, ou uma empresa que faça para vocês, e corte em casa. Já vai mudar completamente a cara do jantar ou do lanche. Do lanche da criança. Para a escola, então, vai fazer o maior sucesso. Obrigada, Camila. Obrigada, doutor Luiz Marcelo. Aproveitem as dicas, peguem no site as receitas e bon appétit. Até o próximo programa.